E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma das melhores partidas da carreira do Garry Kasparov. E eu tenho certeza que depois de você analisar essa partida junto comigo, você vai sair daqui tendo um conceito de ataque no xadrez que você não tinha antes. Pelo menos um nível de entendimento a respeito das mentes dos grandes jogadores quando eles estão montando um ataque um pouquinho maior. E, né, se mais nada, você vai ver uma partida muito bonita. Então, sem mais delongas, hoje eu lhes trago a partida jogada no Campeonato Mundial de 1990 entre Garry Kasparov e Anatoly Karpov. Kasparov estava de brancas e começa com E4, vem E5, cavalo em F3, cavalo em C6, e nessa posição o Kasparov opta pela Ruy Lopes, ameaçando o cavalo de C6. Aqui o Karpov vai para a linha principal, peão na casa de A6, e para você entender a Ruy Lopes, né, entender as nuances dessa abertura que é tão complicada, tem tanta teoria, você precisa começar entendendo que o jogador de brancas não joga o bispo em B5 para poder ganhar o peão de E. Aqui bispo toma cavalo não tem com o objetivo aqui a vitória do peão. Afinal de contas, depois de cavalo toma, dama na casa de D4 é um duplo que recupera o material. Não, é sobre a pressão de longo prazo em cima do peão e você gerar fraqueza na posição negra, forçando as pretas a jogar A6 e B5. Então, bispo em A4, volta o bispo, o Kasparov, e vem cavalo em F6 ameaçando o peão de E. Aqui o Kasparov faz o roque, e aqui ele tá gambitando o peão de E temporariamente, mas se você toma, as brancas vão jogar peão em D4. Se você tomar, vai ter problemas ao longo da coluna E aberta. Por consequência, o jogador de pretos aqui, o Karpov, joga bispo em E7, que é o lance principal, simplesmente preparando para fazer o roque, e vem torre em E1. E no momento que as brancas defendem o seu peão de E, o jogador de pretas é obrigado a defender o peão de E dele, porque a gente está de fato aqui ameaçando o bispo toma cavalo e cavalo toma peão. Então é agora que as pretas jogam peão na casa de B5 e o objetivo da Ruy Lopes foi meio que conquistado, porque depois de bispo em B3, o jogador de pretas tem esse espaço na ala da dama, mas que vai ser atacado com um lance como A4 no futuro e o centro será rompido com C3 e D4. O Karpov joga peão na casa de D6, vem C3 preparando para romper o centro com D4, o roque das pretas é feito e peão em H3 é jogado por parte aqui do Kasparov para evitar uma ideia de bispo na casa de G4, já que o cavalo de F3 é de certa forma muito importante para o jogador de brancas que quer jogar peão em D4 na próxima. Nessa posição muita coisa já foi jogada, né? E hoje em dia é comum você ver lances complicadíssimos como o cavalo em B8. Na verdade, voltando o cavalo para a casa inicial com o objetivo de trazê-lo para a casa de D7. Ou o cavalo em A5 preparando para jogar C5. No entanto, o Karpov vai para uma das ideias mais básicas e assim mais lógicas da posição, que é simplesmente desenvolver o bispo para a casa de B7, gerando uma pressão de longo prazo no peão de E, e o Kasparov aproveita para jogar peão em D4, atacando o centro do tabuleiro. Vem agora a torre em E8 por parte do Karpov e você vê que o Karpov quer mesmo pressionar o peão de E no longo prazo. Então, cavalo na casa de D2, super protegendo o peão, bispo em F8 liberando mais ou menos o ataque da torre em cima do peão, e o Kasparov vai para a ideia típica aqui da Ruy Lopes de jogar peão em A4, questionando essa cadeia de peões e gerando um pouquinho de espaço na ala da dama. Como a torre está defendida, o Karpov não é obrigado a fazer nada a respeito, então ele joga peão em H6, eliminando pressão na casa de F7. A ideia é você, com esse H6, é você evitar algo como o cavalo em G5, né? Evitar essas ideias chatas. E nessa posição, o que o Kasparov quer fazer é tirar o cavalo de D2, jogar como cavalo em F1, cavalo em G3. Só que você não pode fazer isso, porque se você jogar o cavalo em F1, E por D4 e de repente a pressão de longo prazo no peão de E, se concretiza em um ataque e a vitória de material. Então o Kasparov ainda se vê forçado a jogar um lance passivo, bispo na casa de C2 voltando a peça, para super proteger o peão de E, para poder então manobrar o seu cavalo. E agora você vai ver uma ideia absolutamente brilhante do Karpov criando vida aqui. O Karpov estava pressionando esse centro à distância esse tempo todo. Torre em E8, cavalo em F6, bispo em B7, toda essa pressão no centro do tabuleiro, que no momento está completamente dominado pelo jogador de brancas, vai começar a fazer sentido porque o Karpov joga um lance explosivo, ele toma o peão. Parece não fazer nenhum sentido, porque ele tem um peão no centro, brancas tem dois. Mas no momento que a captura é efetuada, né, o jogador de brancas segue tendo dois peões no centro e agora as pretas não tem nenhum. Qual que é a intenção então de tomar o peão? É abrir a coluna para a torre, é abrir a diagonal para o bispo e é liberar a movimentação do cavalo para pressionar esse centro à distância. Então, cavalo em B4, ameaçando o bispo, atacando o peão mais uma vez. O Kasparov volta o seu bispo para a casa de B1, e agora você vê que as coisas
talvez não estejam dando tão certo pro jogador de branca se ele não for um milagreiro. Sorte do Kasparov que ele era um milagreiro, né? Mas olha só, todas as peças praticamente na primeira fileira, e apesar de você ter 2 peões no centro, esse centro está sob ataque. C5 joga o Karpov, ameaçando fazer um peão passado com C4, ameaçando o peão de D. Se você tomar, obviamente o jogador de preto vai ter essa maioria de ala da dama, você perde completamente o controle central. Então esse lance peão na casa de C5 praticamente força o Kasparov a avançar o peão, gerando fraquezas. E é isso que o Kasparov faz, ele avança o peão para a casa de D5, onde ele é, obviamente, um alvo também, né? Então, algumas coisas aconteceram aqui na posição. O jogador de pretas tem 3 contra 2, então ele vai conseguir gerar um peão passado ao longo aqui da ala da dama. O jogador de brancas tem bastante espaço no centro do tabuleiro e, portanto, as peças das pretas vão ter dificuldade de manobrar de um lado do tabuleiro para o outro. Só que o Karpov vai jogar agora para romper essa cadeia de peões com mais uma ideia muito bonita, cavalo em D7, preparando para atacar o peão de E com F5. E aí depois vai ficar muito, muito difícil de você manter o seu peão da casa de D5. E agora, eu te convido a pensar em uma maneira de você, sendo as brancas aqui, de preparar uma defesa ao peão de E e ao mesmo tempo também de você tentar colocar suas peças para jogar. Como exatamente você vai colocar esse bispo para jogar esse bispo, para jogar essa torre para jogar? Porque as manobras do Kasparov para conectar as torres aqui são uma coisa de outro mundo, tá? Pausa o vídeo, tenta por conta própria, veja, porque a posição não é fácil, mas é uma posição jogável. O Kasparov começa com um lance muito legal. Ele joga a torre em A3. Ele aproveita que ele tem mais espaço no centro, ele pode fazer essas manobras e ele vai conectar torres jogando torre em E3. Olha que brilhante. Vem o F5 do Karpov. É um lance muito lógico, né? Se em qualquer momento você tomar esse peão, o seu peão central vai ficar completamente fraco, vai cair certamente, e o jogador de pretas em algum momento planeja tomar os 2 peões. Então, o Kasparov, joga a torre de A na casa de E3 para defender, e ele está argumentando que se em algum momento as pretas tomarem o peão, vão abrir o centro do tabuleiro, e aí as brancas têm mais facilidade de jogo por conta da coluna E. Então, o Karpov, que já tinha cumprido o propósito desse cavalo, tirou o cavalo do peão de F para movimentar o peão, volta o cavalo para F6. Então, nessa posição, o Karpov está começando a pressionar o centro do Kasparov e a perda de material já é praticamente inevitável. No entanto, o Kasparov dizia, e ele comentou isso acerca dessa partida em diversos momentos, que você construir um ataque é você trocar material por tempo. Então ele utiliza desse tempo que o jogador de pretas está criando para poder ganhar o peão de D, para organizar o seu ataque colocando todas as peças nos lugares corretos. Então ele vem com uma manobra muito bonita, cavalo em H2, com o objetivo de liberar a casa de G3 para a torre e depois, posteriormente, o cavalo vai jogar pela casa de G4. Vem rei em H8 porque o Karpov já percebeu que o Kasparov vai utilizar da coluna G para atacar, então B3, o Kasparov utiliza da diagonal que o rei acaba de se colocar para finquetar o seu bispo. E o Karpov decide tomar na casa de A4 para poder passar o peão de C e de maneira bem inteligente joga peão na casa de C4, gerando esse posto avançado para o cavalo na casa de D3. Vem então bispo em B2 por parte do Kasparov e nessa posição o Karpov ganha material. Ele estava preparando durante tanto tempo essa pressão no peão de D, ele já tem 1, 2, 3 ataques ao peão de D, ele já tem aqui, ó, 3 ataques ao peão de E, e o peão de E é o defensor do peão de D, então ele decide tomar, abrindo o centro do tabuleiro e levando a uma posição onde ele vai ganhar o peão e vai ter o peão passado. Vem cavalo por E4 por parte do Kasparov, cavalo por D5 e torre na casa de G3. Então, no final da linha nós temos aqui uma posição onde, obviamente, o Karpov tem bastante, vamos dizer assim, material a mais, ele tem esse peão a mais, mas não é um peão irrelevante, é um peão passado, e ele tem peças bem centralizadas, mas o Kasparov tem um bispo aqui cravando o peão de G, ele tem uma torre ameaçando o peão de G, ele tem várias peças participando do ataque, e vai ser muito difícil do Karpov organizar corretamente a sua defesa. Ele joga a torre em E6, para quê? Para defender a casa de H6, colocar uma defesa na sexta fileira. Vem cavalo em G4 por parte do Kasparov, adicionando mais um atacante, e nessa posição, o correto para o Karpov teria sido, de fato, ocupar o posto avançado que ele montou para o seu cavalo e devolver o material. Porque, novamente, material no xadrez é uma moeda de troca como qualquer outra, como o tempo. E ele deveria ter jogado o cavalo em D3 para tentar fechar aqui o bispo ao longo dessa longa diagonal, devolve o material e ganha um pouco de tempo para organizar a sua defesa. Bispo por D3, você toma, e quando o jogador de brancas
recuperar o material, vamos dizer, decide tomar aqui de dama, você tem tempo de organizar a sua defesa, dama na casa de E7 e basicamente a posição é uma posição igual. Foi isso que aconteceu na partida? Ainda bem que não. O Karpov acabou errando e jogou dama na casa de E8. É um lance extremamente natural. Aqui, o Karpov crava o cavalo do Kasparov, a torre da casa de E1, e nessa posição as brancas estão, no entanto, completamente ganhas. O Kasparov, sem pensar praticamente nem por 5 segundos, joga um lance sem efetuar os devidos cálculos, mas é um lance que ele tinha a plena certeza que era o lance vencedor, o sacrifício cavalo por H6. Ele mesmo disse, não havia por que calcular. E aqui a gente precisa, é claro, levar as palavras do Kasparov com um pouco de contexto, né? O Kasparov estava num match para o campeonato mundial. Então, o não calcular do Kasparov significa que ele não calculou todas as linhas com profundidade, mas ele muito provavelmente viu intuitivamente algumas sequências mais básicas, como por exemplo o fato de que o bispo está cravando o peão de G, o fato de se você tomar de torre, você descrava o cavalo e libera os descobertos em cima da dama, e que de maneira bem óbvia, você tem compensação por esse material que você está entregando quando o adversário captura de volta. Qual foi a lógica aqui do Kasparov? Ele mesmo explica nas palavras dele, ele diz: eu possuo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças que facilmente entram no ataque, todas as peças conseguem muito facilmente atacar o rei do adversário, e o adversário possui aqui 1, 2, 3, 4 peças que facilmente vêm à defesa do rei. Então, ele possui uma vantagem dinâmica de material. E vamos ver a análise posterior que foi feita pelo Kasparov. Cavalo por H6, o Kasparov calcula depois da partida que ele teria compensação. Porque se torre por cavalo, que seria a única maneira de você aceitar o sacrifício, aceitar de peão não é possível, se torre por cavalo, nós temos esse ataque descoberto à dama. Então Kasparov diz, eu seguiria com cavalo por D6, ameaçando a dama de torre e ameaçando o bispo de B7. Então, nessa posição, caso o adversário, simplesmente tire a dama do ataque, cavalo toma bispo e eu já tenho o meu material de volta. No entanto, é necessário calcular dama na casa de D7, que é um lance lógico que as brancas teriam acesso aqui, perdão, as pretas, ameaçando o cavalo de novo e defendendo o bispo, que é muito importante. Aqui o Kasparov diz que jogaria dama na casa de G4. Isso tudo é análise posterior, tá? Ele mesmo falou que não calculou isso durante o jogo. Qual que seria a ideia do dama na casa de G4? A ideia aqui é que tem uma combinação muito bonita caso a dama deixe de guardar a casa de F7. Então, parece que trocar damas é uma ideia horrível, né? Por que você está oferecendo uma troca de damas? Você acabou de sacrificar um cavalo? Mas a verdade é que se dama toma dama, temos uma combinação bem bonita. Cavalo em F7, rei na casa de G8, e agora a gente tem cavalo por H6 cheque, recuperando a dama com cheque, né? Então se peão toma cavalo, você recupera a dama com cheque, e depois mais material cai na sequência, né? Porque o rei do adversário está completamente cortado. Então o rei é forçado, nesse caso, a ir para a casa de F7, onde nós temos bispo em G6, forçando o rei a se colocar no descoberto novamente, e aí esse bispo vai sair com cheque, capturando tudo, né? Então, bispo em F5, muito bacana, rei em F7, bispo em E6, é uma manobrinha, né? Bispo G6, F5, E6, aí agora o adversário novamente é forçado a se colocar no cheque descoberto, você toma o cavalo, depois toma o bispo, e no final da linha você tem, assim, uma quantidade insana de material a mais, e uma vitória bem tranquila para as brancas. Se o dama G4 e a dama não for capturada, no entanto, você joga o dama G4 e o adversário não toma a dama, ao invés de tomar a dama, por exemplo, ele vai em frente e, sei lá, toma o cavalo, né, vamos dizer, aí o jogador de brancas vai dar checkmate com dama na casa de H4, você vai ser forçado a cobrir de torre e eu posso simplesmente tomar a torre com cheque, e vai seguir uma sequência bem tranquila aqui de checkmate, né? Bispo na casa de G6, porque todas as peças do jogador de brancas entram no ataque. Então, existem mais algumas linhas interessantes que dá para você calcular aqui, por exemplo, depois do cavalo D6, dama em H5 é o lance da máquina, ao ponto que as brancas poderiam simplesmente trocar damas, ganhar o bispo e ganhar a partida, mas torre em G5 seria a maneira mais precisa de seguir. No entanto, o ponto, né, o objetivo aqui dessa análise é você perceber esse conceito inteligente que é o conceito da vantagem dinâmica de material. Apesar do material estar igual, ele não está igual nesse lado do tabuleiro. Desse lado do tabuleiro, quem tem mais uma vantagem material é o jogador de brancas, porque a torre e o cavalo estão longe do rei. Então o cavalo por H6 intuitivamente vê o Kasparov e o Karpov não aceitou o cavalo. Ao invés disso, ele joga peão na casa de C3,
que é uma tentativa tremendamente interessante. Ele fecha a diagonal do bispo, então aqui agora não tem mais o problema do peão de G cravado a pressão ao peão de G, e o Kasparov claramente possui duas peças atacadas ao mesmo tempo e não vai dar para salvar as duas. Mais uma vez o Kasparov diz, não tem problema, eu ainda tenho 6 peças participando do ataque quando eu abrir mão de uma delas, e o meu adversário está defendendo com apenas 4. Então cavalo em F5, e o Kasparov ainda nota, o peão de H6 era mais importante para a defesa do rei do meu adversário do que eu atacar com 5 peças em vez de eu atacar com 6. De qualquer forma eu saí ganhando. C toma B2 e dama em G4 trazendo a dama para o ataque. Temos bispo em C8 por parte do Karpov, tentando trazer uma peça que não participava antes da defesa para a defesa. E ainda assim, mesmo que o adversário esteja agora defendendo com 5 peças, mesmo que o Kasparov tenha perdido uma peça, a vantagem dinâmica de material se mantém. E nós temos dama em H4 por parte do Kasparov, torre em H6 por parte do Karpov, tentando devolver parte do material para poder se defender. Cavalo toma torre, peão toma de volta, e nessa posição o Kasparov, uma precisão assim absurda, já percebe uma coisa, opa, para que eu possa vencer é necessário utilizar de todos os meus recursos, né? A minha dama, a minha torre não vão dar mate sozinhos, então eu preciso liberar a movimentação do meu cavalo, eu preciso do meu bispo, todas as peças têm que jogar, então ele joga um lance profilático importantíssimo, rei na casa de H2, para que ele possa movimentar o cavalo sem perder a torre com cheque. Então, nessa posição, já está assim, completamente desenhada a derrota das negras, o cavalo vai se movimentar, com o tempo na dama do adversário, gerando ameaças de checkmate, porque o rei está completamente cortado e o bispo cortará a casa de H7. Então, dama em E5 joga o Karpov e cavalo em G5 joga o Kasparov, ameaçando o simples, relativamente tranquilo, cavalo na casa de F7, checkmate, né? Você poderia, claro, capturar esse cavalo, no entanto, não muda nada, porque eu vou tomar e beleza, no final das contas você entregou a sua dama e você nem tá parando a minha ameaça de checkmate. Agora eu tô ameaçando torre na casa de G6, torre por H6 e um checkmate rapidamente seguirá. Na partida, Karpov lida com a ameaça de cavalo em F7, checkmate, e joga dama em F6. E agora nós temos todas as peças participando do ataque. É claro, falta qual? O cavalo tá jogando cortando casa ao redor do rei, a dama tá jogando cravando o peão de H, a torre tá jogando defendendo o cavalo e cortando o rei do adversário, e o bispo está jogando. Falta a torre, torre em E8, e de repente não há defesa ao checkmate. Nós temos aqui, né, uma situação na qual o Karpov tenta desesperadamente trazer peças para a defesa, então ele devolve o material para ganhar tempo de se defender, bispo em F5, e claro, né, tá caindo aqui a torre, né, mas beleza, ele fechou a diagonal do bispo, tem muita coisa acontecendo, mas agora o Kasparov vê uma combinação relativamente simples e ele vence a partida com um lindo sacrifício de dama. Dama por H6, com a ideia, claro, de que quando o adversário toma de volta, o simples cavalo em F7 não somente recupera o material, como na verdade, né, força aqui o adversário a entregar o bispo com cheque e depois entregar a dama. Então, rei em H7, bispo toma cheque, o Karpov é forçado a entregar a dama com cheque, aqui era melhor tomar de torre para forçar uma sequência de mate, mas a conversão da partida ocorre de maneira bem simples, né? Ele simplesmente toma a dama, depois ele toma a torre, e o Kasparov tem muito mais material do que o seu adversário. Karpov segue jogando por alguns lances, afinal de contas ele tem um peão na sétima, né, na segunda, então vai que em algum momento o Kasparov dá uma capivarada, joga bispo em E7, né, só que depois do torre B8. Assim, e bispo em E4, cheque, forçando aqui na verdade a captura do cavalo e depois a perda do peão de B, o Karpov abandona a partida porque seguiria rei por F7, bispo por cavalo cheque, cavalo toma para não perder o material, e com a perda do peão de B, nós temos também a perda de qualquer esperança de uma capivarada milagrosa que faria o Karpov ter alguma chance de virar essa partida, e por consequência, ali no bispo em E4 cheque, nós temos o abandono da partida por parte do Karpov e a vitória do Kasparov. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa daqui é uma das minhas partidas preferidas, é uma das mais bonitas da carreira do Kasparov. Se você curtiu, aprendeu algo de novo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!